A humanidade nunca foi tão ameaçada pela água. Durante anos, as alterações climáticas intensificaram as tempestades, o que aumentou drasticamente o risco de inundações. Afeta toda a França, mas em Paris as consequências seriam mais catastróficas. Atualmente, uma inundação amplificada pelo aquecimento global poderia literalmente engolir a capital. Paris sofreu uma grande inundação em 1910. Parou a capital durante meses. Perante o persistente e devastador risco da subida das águas, os agentes no campo estão em alerta permanente. Il va falloir probablement fermer le périphérique. As perturbações climáticas também ameaçam os 6.000 quilómetros da linha costeira francesa. Com o transbordo dos diques e a erosão das praias, os habitantes do litoral estão na linha da frente. On va avoir une vague déferlante, à la manière d'un tsunami. Vous imaginez, en 10 ans, on perd 30 mètres. En 20 ans, on a perdu la plage, quoi. Il n'y a plus rien. Para o impedir, os engenheiros apostam na inovação para proteger as pessoas da ameaça iminente. C'est des maisons qui sont posées sur le sol, comme toute maison traditionnelle, mais que si un jour l'eau arrive sur ce terrain, la maison va pouvoir s'élever. Mas quanto tempo falta para que seja tarde demais? En 2100, on estime que le niveau de la mer aura augmenté probablement autour d'1 mètre. E quantos sinais de alerta serão necessários até que as nossas formas de pensar e de agir mudem? Contre la mer, je ne pense pas qu'on puisse lutter. Je pense qu'il vaut mieux essayer de s'adapter, de comprendre son mode de fonctionnement. Diante desse dilúvio certo, vamos descobrir de que forma a França está a preparar-se e que tecnologias nos protegerão de uma eventual catástrofe. França inteira está sob a ameaça de inundações, mas o ponto mais vulnerável é a Île-de-France. A primeira megalópole francesa é hoje um gigantesco centro urbano onde vivem 12 milhões de pessoas. L'Île-de-France est 2% du territoire, mais 20% de la population française, 28% de l'activité économique. Donc tout ce qui touche Paris a forcément un impact plus important que nulle part ailleurs en France. Neste território ultrapovoado, o principal risco é uma inundação do Sena. As repercussões seriam catastróficas. Nesse campo, a referência continua a ser as enchentes de 1910. On sait qu'une crue de type de celle de 1910 toucherait environ 400 000 foyers, c'est-à-dire 800 000 personnes qui auraient en Île-de-France les pieds dans l'eau. Environ 1 500 000 privés d'électricité et 1 300 000 privés d'eau potable. O problema está nos aquedutos de Paris, nos esgotos e na rede de transporte subterrânea. Com tantos canais, tornou-se um autêntico queijo suíço e a água passa como se fosse um comboio em alta velocidade. On a construit des tas de tuyaux et de canalisations pour accueillir aussi bien nos réseaux d'égouts, d'évacuation des eaux pluviales, que les transports en commun, les gaines d'électricité. Outra característica é que antes da expansão de Paris, o Sena ocupava uma área muito maior. Em resultado disso, atualmente, quando o nível da água sobe, os antigos afluentes transbordam. Sous Paris, vous avez de l'eau en permanence, en gros depuis la gare de l'Est jusqu'à la gare Montparnasse, qui fait que même si aujourd'hui tout a été remblayé, les connexions hydrauliques se font dès que la Seine remonte, elle alimente cette nappe. Devemos estar alerta, sobretudo porque é muito difícil antecipar inundações. Embora as inundações do Sena ocorram lentamente e seja possível ver o nível da água a subir, alguns afluentes são mais imprevisíveis. On a un petit problème sur ce bassin, c'est qu'on a aussi des fleuves qui, eux, sont juste en amont de Paris, qui sont beaucoup plus courts et beaucoup plus pentus. En particulier l'Yonne, où là, en fait, il suffit d'un orage localisé qui reste un peu longtemps sur ces cours d'eau pour que l'eau monte très vite. Se o Yonne transborda em 48 horas, é Paris que recebe o excesso d'água. Diante dessa ameaça, a Île-de-France revela a sua fragilidade. Em janeiro de 1910, chuvas torrenciais inundaram a região de Paris. Os aquíferos subterrâneos estavam cheios e o solo congelado não conseguiu absorver a água. O nível do Sena subiu perigosamente.
Gradualmente, os limiares de alerta do rio são alcançados e depois empurrados para a altura recorde de 8,62 metros. Pela primeira vez, o zoavo da Ponte de Lalma serve de referência para o nível do rio. Ainda hoje é assim. Em 1910, a água atinge os ombros da estátua. O leito do Sena transborda. Durante 8 dias, o rio não para de subir. Além disso, registrou-se o seu maior débito de sempre, 2.600 metros cúbicos por segundo, em comparação com os 300 em tempos normais. Levaria 2 meses até a corrente do rio voltar ao normal. Contrariando as expectativas, Paris registra apenas uma vítima mortal. Hoje, os especialistas no clima estão muito preocupados. Segundo eles, a intensidade e a regularidade das chuvas aumentaram nos últimos anos na Europa. Esse aumento estaria diretamente relacionado com o aquecimento global. Pour 1 degré, par exemple, de réchauffement, c'est 7%, 10% de précipitations en plus. Donc si on se projette sur des réchauffements de 2 à 4 degrés d'ici la fin du XXIe siècle, ça fournit quand même des précipitations qui sont plus importantes. Em junho de 2016 e janeiro de 2018, a capital francesa é atingida por 2 novas inundações excepcionalmente devastadoras. Des centaines de milliers de franciliens les pieds dans l'eau. La Seine a atteint ce soir les 6,07 mètres, un record depuis 30 ans. Seriam já sinal dos efeitos das alterações climáticas? Diante dessa ameaça iminente, a capital deve permanecer alerta constantemente. Em Paris, a água inunda as redes subterrâneas. Foi exatamente aí que a capital localizou a tecnologia que mantém a cidade em funcionamento. Dentro das câmaras subterrâneas, mais de 20 linhas de transporte público estão interligadas. Graças às mais recentes técnicas, os engenheiros sabem como proteger a rede contra o aumento das águas. Na época da enchente de 1910, a recém-inaugurada rede possuía apenas 5 linhas e, no entanto, as inundações do Sena prejudicaram consideravelmente o metropolitano. Hoje o metropolitano tem 3 vezes mais linhas que servem 320 km. Ainda que o equipamento seja mais moderno, também é mais sensível à água. L'objectif est de venir obturer l'ensemble des ouvertures des points d'entrée d'eau potentiels qui sont situés dans les zones inondables. Et ces points d'entrée d'eau, ça peut être par exemple un escalier, un escalator ou un ascenseur, ou des accès plus techniques comme des grilles de ventilation ou des trappes. Nous en avons identifié plus de 450 situés dans les zones inondables. Entre 1949 e 1950, 4 grandes bacias de retenção foram criadas a montante da capital, com o mesmo objetivo: absorver parte do transbordo dos rios da Île-de-France. O segredo deste sistema de retenção de água é que se enche com a chuva no inverno e retém a água até ao verão. Assim, permite repor o caudal de rios secos. Contudo, as alterações climáticas ameaçam a eficiência da bacia hidrográfica, aumentando o risco de inundações durante o verão. Uma vez que em França há um rio mais ameaçador que o Sena, o Ródano. Percorre 800 km desde a nascente num glaciar suíço. As encostas dos Alpes amplificam a força da corrente do Ródano. Le Rhône est un des fleuves les plus puissants du monde. Légèrement moins puissant que le Nil, mais très puissant. Le débit de la crue centenale du Rhône, c'est 11 500 mètres cubes par seconde. 11.500 metros cúbicos equivalem a uma corrente de 4 piscinas olímpicas de água por segundo. Isso aumenta o perigo no sul de França, onde o Ródano encontra o Mediterrâneo, onde condições climáticas específicas afetam a área. En milieu méditerranéen, on a essentiellement des crues éclairs qui sont liées donc à des pluies importantes, des orages. Beaucoup d'eau tombe sur des surfaces très restreintes, avec en plus des cours d'eau qui sont très pentus. Les gens risquent d'être emportés par ces crues, donc on a souvent des morts. En 2002, il a plu 600 mm sur les Cévennes en moins de 24 heures et 300 mm en moyenne en fait, sur l'ensemble du département du Gard. C'est considérable. Uma secção do rio está bastante exposta. O respectivo vale está localizado a montante da cidade de Arles, onde vivem 110 000 pessoas. En traversée d'Arles, vous avez en fait le Rhône qui se rétrécit.
il fait 400 mètres de large en amont d'Arles, et en traversée d'Arles, en fait, il va se rétrécir à 150 mètres. Comment ça va se traduire en crue? On va avoir une accélération des vitesses, on va avoir les niveaux qui vont augmenter en amont, et donc ça va provoquer des débordements généralisés. Cria claramente problema grave. Em caso de grandes inundações, milhares de metros cúbicos de água transbordam para as margens pouco antes de Arles. Foi o que aconteceu em 2002, quando a região administrativa de Gardão registrou uma precipitação recorde. On n'a plus rien. C'est le voisin et la famille qui nous a dit qu'il faut évacuer, a dit qu'elle va lâcher. Essas inundações destrutivas causaram 20 vítimas mortais. As pesadas perdas podem ser explicadas por outro fator. Em muitos lugares os diques cederam e não protegeram as pessoas. Mas a agitação do clima tem muito mais consequências do que a precipitação e as inundações, a subida do nível do mar. Com 6.000 quilómetros de costa e 6 milhões de pessoas a viver no litoral, a França é um dos países mais ameaçados. O alarme na região soou em 2010, Cíntia de seu nome. Na noite de 27 para 28 de fevereiro, uma tempestade perfeita atravessa a Europa Ocidental. As imponentes ondas da tempestade Cíntia inundam as partes baixas da costa atlântica. A água inunda a terra e as sequelas são devastadoras. O município mais afetado é Fautes-sur-Mer, uma faixa de terra da região administrativa de Vendée, situada entre o Oceano Atlântico e o Rio Lay. La mer va monter au-dessus de la côte de la digue, le long de l'estuaire du Lay, et à ce moment-là, la submersion va être très élevée. C'est-à-dire qu'on est entre minuit et 3 heures du matin. D'un seul coup, c'est sur 450 mètres que ça rentre à l'intérieur du territoire. On a beaucoup d'entrées d'eau avec l'eau qui monte très rapidement. Il fait nuit, l'eau est à 9-10 degrés. Em escassos minutos, as ondas atingem os bairros. O nível da água chega até aos 2 metros em alguns lugares. As pessoas que dormiam nas suas casas ficam retidas. On a une tradition vendéenne de la maison basse, donc d'une maison sans étage, qui fait que les gens sont coincés chez eux, ils n'ont pas la possibilité de sortir, les volets roulants ne fonctionnent plus, donc on ne peut même plus actionner les volets roulants pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Ao início da manhã, os socorristas encontram as primeiras vítimas. O número é alto, 29 mortos só em Fautes-sur-Mer. Só em França, o nível dos oceanos subiu quase 20 centímetros durante o século passado, contra os 6 centímetros em média nos séculos anteriores. E é provável que a situação piore. Selon le scénario le plus optimiste, on aura une augmentation du niveau de la mer en 2100 de l'ordre de 30 cm. Et pour le scénario avec les plus fortes émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation atteindra probablement autour d'1 mètre. Para a França, isso significa que nos próximos anos, todas as terras situadas a 1 metro dos mares e oceanos poderão muito bem ficar submersas. Les modèles indiquent que l'érosion va augmenter du fait de la hausse du niveau de la mer, car les vagues vont atteindre des niveaux plus élevés sur les plages et sur les falaises, et donc vont pouvoir éroder des zones des falaises et des plages qui n'étaient jusqu'à maintenant pas érodées. Para piorar a situação, tempestades mais violentas também afetarão a erosão. L'énergie due au houle, qui se traduit par un déferlement des vagues sur la côte, est de plus en plus proche de la côte. Et donc l'impact mécanique des vagues, étant de plus en plus proche de la côte, retire de plus en plus de matériaux, de sédiments, de sable ici, depuis les plages vers le large. Há quase 20 anos que os especialistas da costa da Aquitânia monitorizam de perto essa progressão. No inverno de 2013-2014, as suas observações excedem as piores previsões. Ao longo de quase 3 meses, tempestades de uma violência sem precedentes sucedem-se no ataque à costa. Toda a linha costeira perde entre 5 e 10 metros de praia. Cidades litorais como Lacanau e Soulac-sur-Mer são as mais afetadas. Nessa zona, a costa chega a recuar 40 metros. Certaines de ces tempêtes avaient une amplitude qui était relativement importante en termes d'énergie des vagues. Et en plus, certaines se sont produites évidemment pendant des périodes de fort coefficient de marée. Et ça a généré des érosions qui étaient très fortes. Em
Lacanau, o próprio futuro da estância está em jogo. Após um forte impulso na urbanização e no turismo, nas décadas de 1960 e 1970, Lacanau perdeu agora a maior parte da sua praia. Aujourd'hui, à marée haute, il arrive parfois l'été qu'on ait l'eau dans les cailloux. Mais c'est vrai que gamin, il fallait faire à marée basse 250 mètres à pied pour aller à l'eau. C'est pas nouveau, ça fait des dizaines d'années que ça dure. Après, la prise de conscience, elle a été collective à partir des tempêtes de 2014, puisqu'on a eu plus de 20 à 25 mètres de recul sur un seul hiver. Perante o aquecimento global, a humanidade resiste, adapta-se quando é possível ou quando não há mais escolha. Nesta corrida contra o tempo, o conhecimento dos pesquisadores e o know-how dos engenheiros franceses permitem recuperar um tempo precioso. Barragens totalmente à prova d'água, diques de grandes dimensões e quebra-mares com blocos de betão gigantes formam um arsenal de tecnologias eficazes implementadas para proteger a população francesa. Será suficiente? Mesmo se conseguirmos reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, o nível do mar continuará a subir durante vários séculos.